dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso do Larry Bobish Jr. Obrigada, Karine Santos, por ter sugerido essa história. E se você que está assistindo tem alguma história que você gostaria que eu falasse no futuro, por favor, coloque nos comentários. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Também queria dizer que se você tem algum problema com coisas como tiroteio ou morte de famílias, sabe? Então, toma cuidado. Se você tiver gatilho com esse tipo de coisa, toma cuidado. A última coisa que eu queria dizer é que grande parte das informações nesse caso vem do Larry. O nome dele não é mais Larry, mas na época ele se chamava Larry. Então, ele foi a única testemunha que sobreviveu. Por isso, toda essa história vem diretamente dele, ok? Larry Bobish Jr., ele era um menino normal que vivia em Uniontown, na Pensilvânia, com a mãe, Joanna, o pai, Larry, e a irmã mais velha, Crystal. A Crystal era 5 anos mais velha do que o LJ, então por que eu chamei ele de LJ? Por causa da mudança de nome dele, agora ele se chama LJ. E é mais fácil até pra contar a história, né, sem ter dois Larrys, o Larry pai e o Larry filho. Então, quando eu estiver falando do filho, eu vou chamar ele de LJ. E quando eu estiver falando do pai, eu vou chamar de Larry. O pai, Larry, trabalhava como mecânico e era muito conhecido na cidade. Ele também adorava fazer pros filhos, tipo, criar do zero diferentes brinquedos para eles brincarem ao ar livre. Ele ensinava o LJ também a consertar e construir coisas e ele adorava isso. Porém, quando o LJ tinha por volta de 12 anos de idade, o pai dele, que já sofria de diabetes há um certo tempo, começou a ficar ainda mais doente. Ele diz que lembra do pai ter até desmaiado algumas vezes por causa do nível inconsistente de glicose no sangue. Aos 50 anos de idade, o Larry infelizmente teve que largar o seu emprego como mecânico porque a diabetes estava afetando demais o seu trabalho, principalmente os seus joelhos. Ele não conseguia andar por muito tempo e ele não conseguia ficar muito tempo em pé, porque ele sentia muita dor nos joelhos. Tanto que ele precisou fazer cirurgias nas duas pernas e, de acordo com o LJ, ele raramente saía do sofá porque doía muito. E ele começou a fazer fisioterapia também na mesma época, mas quando estava em casa ele não podia se levantar para fazer quase nada. A Joanna, a mãe do LJ, né, de 42 anos, ela começou a trabalhar como garçonete para ajudar a família, mas infelizmente não era suficiente o emprego de garçonete, todo o dinheiro que a família precisava para sobreviver e também para cuidar das doenças do Larry. Esse constante drama e preocupação afetava muito, é claro, toda a família, mas afetava muito a Crystal, que era a irmã do LJ. E por causa disso, ela começou a se afastar um pouco da família, sabe? Tava tudo ficando muito preocupante e ela não aguentava. Então ela começou a se afastar da família e passar mais tempo fora de casa com os amigos. Eventualmente, ela também começou a usar drogas e sair com um rapaz chamado Josh. De acordo com o LJ, o Josh era muito querido, ele era muito doce com ela e eles pareciam ser um casal ótimo, assim. Parecia que não tinha nenhum problema entre os dois. Quando o namoro começou a ficar sério, ele apresentou o Josh pra família. Foi quando o pai decidiu que trabalharia em casa. A princípio, a ideia era consertar carros na garagem de casa, aos poucos, lentamente, um de cada vez, com calma, para clientes que já confiavam nele, que já conheciam ele pessoalmente, sabiam da reputação dele. Mas, infelizmente, isso não deu certo, porque ele tinha dias que ele não conseguia nem ficar de pé, ele não conseguia trabalhar, então foi bem... Ele não conseguia, simplesmente não conseguia trabalhar nos carros. Mas o LJ não sabia disso. Não sabia que, tipo, não estava dando certo. Ele via o pai dele entrando na garagem todos os dias e achava que ele estava consertando carros. Bom, a doença do pai estava gerando contas médicas enormes, ainda mais nos Estados Unidos, onde todos os procedimentos médicos, o mínimo procedimento médico é cobrado. Então, o Larry precisava arranjar um jeito rápido de ganhar dinheiro. Desesperado, o pai decidiu começar a vender drogas. De acordo com o LJ, um dia ele percebeu que o pai ia à garagem mais vezes, mas ele ficava lá e logo saía, ou então ele ficava sentado na garagem, ele olhava pela janela, o LJ olhava pela janela, via o pai lá sentado, às vezes alguém vinha, falava com ele, eles trocavam alguma coisa e ele ia embora.
esse tipo de coisa. Então, sendo criança, o LJ não sabia bem o que estava acontecendo, mas o Larry, o pai dele, parecia estar mais animado com os negócios, parecia que alguma coisa estava dando certo. Ele via pessoas entrando e saindo da garagem, carros novos não eram trazidos, nenhum carro aparecia para ser consertado, eram só pessoas mesmo. E o pai dizia para ele ficar longe da garagem, que lá era perigoso, porque, de acordo com ele, né, tinha muitas ferramentas pesadas, esse tipo de coisa. Bom, mas na verdade lá era onde o pai vendia suas drogas. Mas é claro que na cabeça do LJ, ele tinha só 12 anos, ele pensava, se as coisas estão melhorando, se as coisas estão dando certo, ótimo, sabe? Contanto que ele não visse mais o pai tão estressado com as contas médicas, tava ótimo. Um tempo depois, a Crystal, de 17 anos, contou pra família que estava grávida de aproximadamente 4 meses. E o pai era o Josh, e ela já sabia que seria um menino. Isso deixou o Larry ainda mais preocupado com a situação financeira da família, e ele começou a vender ainda mais drogas para poder ter um dinheiro guardado para essa criança no banco, né, para poder ajudar a cuidar desse bebê. E ele também ficou ainda mais envolvido com traficantes locais. Nessa mesma época, um rapaz chamado Mark, que era irmão de uma das melhores amigas da Crystal, tanto que a família conhecia ele, o LJ chamava ele de Marky, porque eles eram amigos, tipo, eles se viam, conversavam, mas ele era irmão de uma das amigas da Crystal. Esse cara soube dos negócios do Larry e o assaltou. O Mark usou uma arma para assaltá-lo e roubou o equivalente a $600. Um tempo depois, no dia 14 de abril de 2002, LJ acordou por volta das 5 da manhã, quando Mark, de 19 anos, batia na porta da frente. Ele acordou para ver um rapaz atirando 2 vezes no seu pai, que morreu na hora. Mark viu o LJ e foi direto na sua direção, apontando a arma para ele. O LJ levantou a mão para tentar se proteger e o Mark puxou o gatilho. O projétil atravessou a mão dele e entrou na cabeça. Ele caiu no sofá, sentindo muita dor, mas ainda acordado. Ele diz que lembra de ter um assobio no ouvido por causa do som alto do tiro e de ainda sentir o cheiro de pólvora quando Mark foi atacar sua mãe. Mark atirou na Joanna e depois na Crystal, que estava grávida de 7 meses. As duas morreram na hora. Depois disso, ele foi na direção do LJ novamente, porque percebeu que ele estava vivo. O Mark pegou uma faca na cozinha e o atacou, percebendo que não tinha chances de sobreviver, não tinha como ele lutar com um homem de 19 anos, ele ainda era criança. Então o LJ resolveu fingir de morto e torcer para que ele fosse embora. E foi isso que aconteceu. Eventualmente ele desistiu, mas antes ele cortou o pescoço do LJ 3 vezes, o que fez ele desmaiar. Mas, quando acordou, e sim, ele acordou, ele sobreviveu. Esse menino é a prova de que o ser humano sobrevive a muitas coisas. É só ter sorte. A casa estava pegando fogo quando ele acordou desse desmaio. Então ele engatinhou lentamente, suavemente, até a porta. Conseguiu abrir a porta, que na verdade estava trancada, ele teve que destrancar a porta. E continuou engatinhando até o jardim, pedindo por ajuda. Ele foi encontrado por um policial às 6h30 da manhã. Ou seja, ele ficou assim durante praticamente uns 30 minutos ou 40 minutos ele ficou lá desmaiado enquanto a casa pegava fogo. O LJ foi levado a um hospital onde ele pôde dar depoimento antes de deixarem que ele descansasse, né? Pediram que ele desse depoimento quando estava fresco na memória ainda, e ele deu. E ele passou 3 semanas no hospital. Os médicos decidiram não remover a bala de dentro da sua cabeça porque ela estava muito próxima da medula espinhal. Então tentar removê-la ia causar mais estrago do que ela já tinha causado. Então eles deixaram a bala lá. Tá lá até hoje. Graças ao depoimento do LJ, o Mark foi preso 4 dias depois do ataque. Seu julgamento foi em 2004 e ele foi considerado culpado, sentenciado à pena de morte. Nesse meio tempo, o LJ foi colocado num programa de proteção à testemunha e o seu nome teve que ser mudado, por isso o nome dele não é mais Larry, agora é RJ, se eu não me engano, mas eles chamam de LJ para facilitar esse processo de mudança de nome, mas eu acho que ele já aceitou RJ, eu não tenho certeza. Mas mudaram o nome dele, é isso que importa. O LJ também começou a frequentar a igreja, onde ele conheceu um grupo de crianças com quem se deu muito bem. Os pais dessas crianças resolveram
adotá-lo. Mark e Christy Outridge o adotaram em 2005. Em 2015, aos 32 anos de idade, o Mark conseguiu que a pena de morte fosse anulada e agora ele está servindo a 4 prisões perpétuas consecutivas. É esse o caso de hoje, pessoal. Como eu disse, prova que o ser humano pode sobreviver a qualquer coisa, né? Olha só, o menino sobreviveu a um tiro, 3 cortes no pescoço e um incêndio, tudo no mesmo dia. Sortudo. Mais uma vez, muito obrigada, Karine, por ter sugerido essa história. Se você tem uma história, coloque nos comentários. E mais uma vez, muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tem se inscrito no meu canal. Nossa, eu passei de 1.200 inscritos, gente. Isso é incrível. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você participa das minhas enquetes e se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!